Então, ó, outra questão que acontece relacionada à fadiga aí durante o exercício: falta de oxigênio e redução no pH sanguíneo. Com o excesso do ácido lático, mas não é apenas ele, é o excesso de CO2, redução da concentração de oxigênio, aumento na liberação de íons de hidrogênio, tudo isso reduz o pH. E isso gera a fadiga ali por conta desses metabólitos. E a dificuldade do sistema nervoso central de bombear impulsos para a placa motora. Então, são vários fatores, e não apenas o pobre coitado do lactato, certo? Aqui é só para ilustrar que o controle neural, ele vem primeiro. Então, por isso que é importante você conseguir visualizar isso aí com seu aluno, que você quer trabalhar hipertrofia e força muscular. Então, nas 8, 10 primeiras semanas, né, de treinamento, os estudos eles mostram que predomina-se fatores neurais e não hipertróficos. Depois de algumas semanas, por isso que a gente tem os tipos de hipertrofia, né? A hipertrofia aguda, ali que vai provocar um inchaço, né, com retenção de líquido ali devido a íons, a hipertrofia transitória e a hipertrofia crônica. E lembrando que, é até a última imagem que eu coloquei aqui, hipertrofia é muito individual, tá? Esse controle neural, ele está relacionado a quê? A fatores coordenativos como coativação de músculos agonistas e antagonistas e frequência do estímulo. Então, olha só, tudo que eu já falei aqui com você. Fatores neurais, ações enzimáticas, aspectos funcionais, substratos energéticos e aspectos estruturais. Eu preciso enxergar e visualizar tudo isso para montar o treino para o meu aluno, independente do objetivo dele. Porque dessa forma, você vai trabalhar na intensidade correta, gerando os resultados que ele espera. Então, quando a gente fala aqui, ó, de hipertrofia crônica, né? Então, eu falei da hipertrofia aguda, que pode durar aí cerca de 2 meses, essa hipertrofia aguda. Vai variar do indivíduo, que é muito individual isso. Da mesma forma que eu tenho um processo de emagrecimento, eu tenho um processo para hipertrofia, que está associado a vários fatores, e não simplesmente aumento no volume muscular. Então, ó, exercício de força, eu tenho estresse metabólico e estresse tensional. Ao provocar isso aqui, você vai gerar hipertrofia. Só que são vários mecanismos acionados. Então, no estresse metabólico, o que causa o estresse metabólico? Uso da energia, vias metabólicas, certo? Então, olha só falando disso aqui, eu falei de atuação de neurônios, né? Sistema nervoso. Eu falei de vias metabólicas, aspectos musculares em si, e aqui eu nem entrei em detalhe, que eu vou citar agora, questão hormonal, e quem faz todo esse transporte de oxigênio, de CO2 que é produzido, de hormônios, sistema cardiovascular. Então, é tudo integrado. Não adianta eu pensar dentro da caixinha uma coisa, só o músculo em si. Por isso que não adianta só reproduzir exercício. Desse jeito você não vai ter resultado. Não vai. Você precisa enxergar a fisiologia e aplicar ela na prática para você ter resultado de verdade, tá? Então, aqui, ó, uso de energia, hipóxia, né? Que é a redução do oxigênio aí, produção de metabólitos. E aí vem um efeito chamado thrilling, e isso é chamado de é até difícil de pronunciar, metabotransdução. Tem que falar devagar, tá, gente? Senão eu falo tudo errado. E isso vai levar à síntese de proteínas miofibrilares, assim como o estresse tensional, que vai atuar aqui
com liberação de hormônios, microlesões, causando a chamada mecanotransdução. Células satélites, reparo celular, síntese de proteínas miofibrilares. Então, olha quanta coisa acontece, quantos mecanismos fisiológicos, quantas adaptações tem que acontecer para gerar hipertrofia. Então, quando a gente fala em hipertrofia muscular, em força muscular, isso é muito individualizado. Por isso que você deve fazer um trabalho personalizado. Afinal de contas, o nome é personal trainer. Você precisa interpretar o seu aluno e enxergar as variáveis dele e não apenas as variáveis do treinamento. E isso é enxergar a fisiologia do exercício em suas aplicações práticas, certo? Então, isso faz toda a diferença. É isso que vai gerar resultado para você. Se fizer um HIIT após um treino de membros inferiores, corre o risco de zerar o estoque de glicogênio? Então, na literatura científica, eles colocam que é muito difícil zerar estoque de glicogênio muscular. Por quê? A gente estoca glicogênio, né, muscular e no fígado. Quando ocorre uma redução aí do glicogênio muscular, a gente tem outras fontes de glicose, né, que vem pela glicose sanguínea, e uma delas é o que acontece no metabolismo, inclusive do lactato no fígado, para ser convertido em glicose e ser utilizado aí como fonte de energia. Então, os estudos, eles colocam que é muito difícil zerar, mas ocorre uma redução sim, tá? Então, aí você tem que dosar no treino do seu aluno. Estou falando que não pode fazer, mas você precisa verificar no volume semanal como que está dividido isso. Por quê? Para você não catabolizar ao invés de anabolizar. Porque a fibra muscular de contração rápida, ela precisa de um intervalo de descanso aí para gerar essas adaptações que eu mostrei agora nessa imagem com o estresse metabólico e o estresse tensional. Precisa de um período para restaurar tudo isso. E aí você tem reservas novamente, tá? Mas nada melhor do que a dieta estar alinhada a essa intensidade, porque para pensar um pouquinho, atleta treina quantas horas por dia? Às vezes ele faz um treino de manhã, depois faz outro treino à noite ou à tarde. Olha o volume de treino dele diário. Imagine se ele não tivesse essa periodização feita corretamente, não daria tempo de recuperação. Por isso que os fisiologistas do exercício, eles trabalham juntos com os preparadores físicos, né? Que às vezes são uma pessoa só, no treinamento para atletas, juntamente com os nutricionistas, exatamente para evitar lesões, por conta desse período aí de recuperação. O estoque do glicogênio muda de indivíduo para indivíduo? Como avaliar isso? Com certeza muda, porque cada um é de uma forma. Nós temos respostas diferentes. Avaliar isso é complicado. No nosso dia a dia, é difícil. Como que dá para dosar esse estoque de glicogênio? Por biópsia muscular, mas é complicado. Então, assim, para saber tipo de fibra, e aí consegue fazer esse tipo de análise. Mas no nosso dia a dia e na prática profissional, isso é complicado. Então, isso vai muito da questão que você tem, porque é você que está com seu aluno no dia a dia. É você que entende as variáveis dele e quais são as respostas dele. Por que a gente escuta pessoas dizendo o seguinte: eu respondo melhor para o treino de força? Eu já ouvi isso, tá? Treinando em jejum. Só que o jejum, a pessoa acordou, dormiu ali 7 horas, por exemplo,
e foi treinar. Só que como foi a refeição dela na noite anterior? Será que gerou um estoque de glicogênio suficiente? Provavelmente sim, para ela conseguir fazer um treino de força. Então, tem outras pessoas que já falam, eu não consigo, em hipótese alguma, treinar em jejum. São estratégias nutricionais para cada tipo de objetivo que tem que ser adaptado ao treinamento, como vocês mesmos disseram aqui para mim. Então, não tem como avaliar no nosso dia a dia isso, tá? Mas que tem diferença de uma pessoa para outra, tem, porque está muito relacionado à alimentação, condicionamento, que é aptidão física, e composição corporal. Tudo isso que eu falei aqui, vocês viram que eu chamei atenção para nutrição, substratos energéticos, vias metabólicas, fisiologia neuromuscular, né? E no finalzinho ainda citei aqui endócrino, citei cardiovascular, né? Com relação aí ao transporte de gases e metabólitos pela corrente sanguínea. E aí eu queria te mostrar que isso tudo tem dentro do método RFI, muito mais aprofundado. Nesse primeiro módulo aqui, que eu chamo de Introdução à Fisiologia do Exercício, ó, essa parte de substratos energéticos está toda aqui, ó, discriminada em nutrição para a base para o desempenho humano, tá? E dentro da fisiologia, do módulo de Fisiologia do Exercício, toda a parte de bioenergética, para você conseguir enxergar e entender exatamente esse recrutamento. Se eu aciono mais fibras de contração rápida, consequentemente, eu preciso ativar o metabolismo anaeróbico lático. Então, eu preciso de glicogênio, tá? Falando e explicando aqui tudo direitinho. Por que eu estou te mostrando isso aqui dentro do método RFI? Porque dentro do método RFI, você tem todas essas informações, todo esse conhecimento para você aplicar na prática com o seu aluno e gerar resultados consistentes. Se você conseguiu enxergar que é um processo, é uma jornada para você se destacar no mercado como personal, para você gerar resultados para os seus alunos, para você não ser simplesmente mais um no meio da multidão, que eu costumo dizer assim, você que decide. Ou você quer ser mais um, ou você quer ser o personal, o profissional de educação física, reconhecido, valorizado, que gera transformação na vida dos seus alunos através de resultados.